Oi, tia. Tudo bem com Como que a vocês? senhora tá? Eu tô bem, na medida do possível, né? E você? É, eu tô Como bem, está? sim. Bem. Graças a Deus, né? Que bom que vocês estão bem, gente. Chegamos à nossa sexta-feira, né? Último dia de aula desta semana, certo? Desejo que vocês estejam bem, né? Que nós tenhamos uma boa tarde, tá certo? Um bom fim de semana. Então, Ei, vamos lá. tia. Deixa eu falar. Eu me lembro que antes, quando eu tava lá pro quarto ano, pro terceiro, né? Quando dava sexta-feira, o meu avô, ele ficava falando que era o último dia de aula, assim, da semana. Ai, tia, era tão bom. Pena que isso aí não acontece, né? Porque não tem mais aula presencial. Não é, ô, Guilherme? Agora é o último dia da semana, né, de aula, mas é diferente. Outra coisa, que antes a gente podia sair no final de semana, né, tranquilamente. Hoje em dia a gente pode até sair, mas não é tranquilamente, né, como antes. Agora a gente tem que sair com todo o cuidado do mundo, se for sair, né, mas o ideal é ficarmos em casa. Quando a gente tem que sair, vamos fazer alguma coisa, né, a gente não vai tão despreocupado como antes, mas a gente vai continuando, né? Uma hora dá tudo certo. Pessoal, ontem eu passei a atividade para vocês no livro, né? Página 259, certo? Mas antes, gente, nós vamos ler esse para discutir aí da página 258, ok? Na página 258, vocês estão vendo esse quadro vermelho, né? E vocês também lembram que ontem nós lemos um texto, um artigo de opinião, que um rapaz escreveu sobre um cientista, né? Que é o Stephen Hawking, o cientista. E ele diz o quê? Que são 7 lições que nós devemos aprender com o Stephen Hawking. Oi, Guilherme, pode falar, amor? Tia, eu não vou poder ler dessa vez porque eu tô no quarto da minha mãe pra ver se a internet não pega melhor, tá bom? Uhum, tudo bem. E eu disse para vocês que hoje nós iríamos discutir sobre as lições, né? Vocês iriam escolher uma das 7 lições que tem aí no livro de vocês. Então, já vão escolhendo, se não tiverem escolhido, que a gente vai já falar sobre as lições aí que o André escreveu que nós devemos aprender com o Steve Hall. Mas antes, vamos aí no para discutir. 258. Não precisava vocês copiarem, né? É só uma conversa, é uma atividade oral. Nesse texto, o autor defende 7 lições de vida que ele aprendeu com Stephen Hawking. Qual dessas lições você considera mais importante e por quê? Né? E aí, gente? Qual das lições vocês escolheram, né, como sendo a lição que vocês acham mais importante? E por quê? Vamos aqui recapitular, né? A primeira lição, né? Todas as lições que ele colocou aí, ele deu um título. A primeira ele colocou: Enquanto a vida, há esperança. Segunda lição: Nunca teremos todas as respostas. Terceira: O conhecimento é melhor aproveitado quando é compartilhado de maneira correta. Quarta lição: Aprenda com lições de história. Quinto, quinta lição: Descubra o que alimenta sua paixão. Sexta, nunca perca a sua voz. E sétima, gênios não devem sempre ser associados à precocidade. Qual dessas 7 lições vocês consideraram mais importantes? Ou vocês consideram mais importantes para a vida de vocês? Posso falar, tia? Pode sim. Pra mim foi a sexta, que é, no caso, nunca perca a sua voz. Porque, por mais que ele tenha ficado paralítico, qualquer coisa assim, que Deus o livre acontecer com a gente, mas a gente nunca deve perder a nossa consciência de nos expressar de forma de coerente, uma forma com coesão, né, também. E sempre buscar justiça, sempre
buscar protestar sobre algo que a gente acha errado e nunca nos calar. Muito bem, Carol. É isso mesmo, né? Quando ele diz aí, coloca aí, nunca perca a sua voz, eu acredito que ele realmente quis falar sobre isso mesmo, né? De nós não nos calarmos diante das coisas que nós não concordamos, diante das coisas erradas que nós vemos, né? É exatamente isso. O Guilherme colocou aí que ele gostou mais, né? Chamou mais a atenção dele, a quarta, que é quando tem aprenda com lições de história. Por que, Guilherme? E aí Yasmin colocou a segunda, né? Nunca teremos todas as respostas. Eu queria que vocês me dissessem o porquê de vocês terem escolhido tal lição. Tia, eu gostei da quarta porque, para mim, é muito importante aprender coisas do nosso passado, porque tem muita gente que pensa que se a gente aprender qualquer coisa do passado é uma besteira, porque não vai influenciar nada assim no presente ou no futuro, mas acaba influenciando sim a gente que não percebe. E para mim, essa daí é uma das lições mais importantes assim do livro. Exatamente, Guilherme. Bem interessante mesmo, né? Às vezes, as pessoas não gostam muito de história, né? Porque estudar coisas do passado, mas é o que eu sempre digo, né? O passado é o que te faz ser o que tu é hoje, né? Se tu não tivesse um passado, tudo que tu faz no passado vai refletir no teu futuro e no teu presente também. Por exemplo, o que nós fizemos ontem, ou o que nós fizemos há algum tempo atrás, vai refletir no que nós somos hoje. O que a gente faz hoje vai refletir no nosso futuro. E um dia, né? Quando a gente vai no futuro, o que a gente está vivendo hoje vai ser passado. E aí, será que o passado realmente não importa? Né? Com certeza, eu concordo com você, Guilherme. É muito interessante, né? Isso mesmo, Yasmin, estudando o passado, que a gente entende o presente, né? O futuro, até mesmo coisas que não aconteceram na nossa época, que não aconteceram nem quando a gente nem pensava em existir. Reflete nos nossos dias atuais. Por exemplo, eu vou falar aqui um fato histórico bem conhecido, né? Que reflete nos nossos dias atuais e a gente não sonhava nem existir. Vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Foram os portugueses que colonizaram o nosso país. É um fato do passado, né? Bem do passado. Isso reflete até hoje? Com certeza, né? Isso reflete até hoje no nosso país. Se tivesse sido outro país a ter colonizado o Brasil seria da mesma forma? Não, poderia estar em uma situação melhor, numa situação pior. Isso ninguém sabe, né? Mas tudo no passado reflete no presente. Por que é que tantas pessoas, que as pessoas hoje em dia sofrem o preconceito em forma de racismo? Porque no passado existiram, né, os nossos ancestrais, né, foram escravizados. E por isso, como no passado eles foram escravizados e eram vistos como uma raça, né, que não tinha importância, isso reflete nos dias atuais, na sociedade preconceituosa, racista. Então, tudo, eu estou falando de fatos históricos, mas levando exatamente, Yasmin, levando em consideração a nossa vida. Tudo na nossa vida também depende do passado, até porque nem sempre eu fui a Brena, eu tive 27 anos, né? Eu já tenho 27 anos, então eu tenho uma história de 27 anos. Então eu tenho passado. Vocês são adolescentes, mas vocês nem sempre tiveram 12, 13 anos. Então, todo mundo tem passado. E realmente estudar o passado é o que nos permite viver o nosso presente, o nosso futuro. Sim, sim, Yasmin. Já. Tudo isso, né? Revelei aqui E tia, revelei meu segredo para vocês. Oi, Guilherme. também vai ter gente assim lá no futuro que vai querer saber mais sobre o que está acontecendo no presente. Tipo, vai querer que a gente fale como que era
em 2020, como que a gente conseguiu sobreviver a algumas pessoas, o que foi necessário para a gente sobreviver, porque vai ter muita gente que não vai saber, porque não vivia na época que a gente vive agora. Muito bem, Guilherme. Olha aí, eu nem pensei nesse fato. Eu falando de fato histórico, né? De 1900 e antigamente, e a gente está vivendo um fato histórico, né? Essa pandemia, no futuro, esse ano aqui de 2020, nós estamos vivendo, vai virar passado. E realmente, Guilherme, nós vamos repassar como foi viver, né, em uma pandemia, né? Um fato histórico. Então, é muito importante, sim, essa quarta lição que você escolheu, né? Do passado, certo? Aprender com lições de história, né? Muito interessante. Aí vamos aí para a opção que a Yasmin escolheu. Vai falar, Yasmin? Ah, eu não tenho nem muito o que falar, mas eu acho que a segunda é a prova mais viva de que isso acontece todos os dias. Porque, tipo, embora a gente queira encontrar todas as respostas, a gente nunca vai conseguir, porque tem coisa que simplesmente não dá para ser respondida muito bem. Tipo, a criação da Terra. Tipo assim, tem gente que fala que é Big Bang, tem gente que fala que foi Deus, tem gente que cria teorias e tal, mas afinal de contas a gente não sabe. A gente acredita em alguma coisa? Acredita, mas a gente não sabe exatamente. Não está em filme dizendo como foi, entende? É um exemplo. Pode continuar, pode dar o exemplo, Yasmin. Não, acabei de dar já. Ah, pronto. Então vamos aí, levar em consideração o que a Yasmin escolheu e o que a Yasmin falou, né? Nunca teremos todas as respostas. Como a Yasmin falou, eu achei muito interessante. A gente realmente acredita em alguma coisa, né? Todo mundo tem sua crença em algo, em alguém, em alguma coisa. Mas, de fato, nós temos todas as respostas, nós sabemos de tudo? Não. E o cientista foi perguntado se ele achava que um dia os homens teriam todas as respostas, né, sobre física. E o que foi que ele respondeu? Que ele esperava que não, né? Imagina, se a gente nem sabe de tudo e o mundo está como está, imagine se a gente soubesse de tudo, né? E essa lição 2, né? Realmente também é bem interessante. Nós nunca vamos saber todas as respostas, por mais que a gente queira. Sempre vai existir algum mistério, sempre vai existir alguma coisa que a gente não sabe, né? E talvez seja melhor assim, né? Talvez seja melhor assim, certo? Mais alguém, né? A Yasmin escolheu a segunda, o Guilherme escolheu a quarta e a Carol escolheu a sexta. Mais alguém escolheu alguma lição diferente da dos colegas? Digam aí. Pronto. Se ninguém escolheu outro, né? Mas mesmo assim, vamos falar das outras, tá certo? Daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, a gente fala das outras. 2. Após uma pesquisa detalhada sobre Stephen Hawking, com seus colegas de escuta, que lições vocês acrescentariam a esse artigo? E aí, gente? Já tem nesse artigo, né, 7 lições. Mas se vocês fossem criar mais alguma lição, que lição vocês acrescentariam aí a esse artigo? Né? Levando em consideração o Stephen Hawking, né? Que a gente já sabe as coisas que aconteceram com ele. Né? Que outra lição vocês colocariam aí? E nós sempre vamos passar por provações. Sempre vamos passar por provações, né? Mas isso não quer dizer que nós temos que desistir. Poderia ser, né, uma lição. Isso não quer dizer que nós temos que desistir, né? Que nós precisamos desistir. Pode falar, Carol. Dar a volta por cima e também mostrar como exemplo, né?
também seria uma lição ótima, né? Sempre dar a volta por cima e mostrar isso como uma lição até mesmo para as outras pessoas, né? A importância de nunca desistir, muito bem, Guilherme. Ser um exemplo, com certeza. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, nós não temos nem metade, nem um terço das dificuldades que esse homem tinha. A gente imagina aí, uma pessoa com 21 anos adquirir uma doença e perder todos os movimentos, ficar sem andar, né? Ficar sem fazer o que fazia antes, a pessoa depois perder a fala, a pessoa ficar sem falar, sem andar, sem se mexer. Que triste, né? Mas o Stephen Hawking pensou nas dificuldades dele, como ele era triste, como ele ia ficar depressivo. Não, pelo contrário. Ele fez as dificuldades dele, a fortaleza dele, porque ele sabia que ele ainda podia pensar, né? Então ele usou a única coisa que ele tinha a favor dele, que era o quê? A sua inteligência, o seu pensamento. E através disso ele deu palestras pelo mundo, gente, né? Então é muito, muito interessante todas essas Tia, lições. Pode dizer. e também é bom a gente entre aspas, é bom passar por alguma dificuldade, porque a gente já pode repassar o nosso conhecimento para alguém, para que ninguém passe pela mesma dificuldade que um dia a gente passou. Exatamente. Tem a questão também, né, de você passar por dificuldades e você poder ensinar outras pessoas sobre isso. E às vezes uma dificuldade faz você ser uma pessoa melhor, sabia? Concordam ou discordam? Vocês podem dar a opinião de vocês, já que nós vamos trabalhar o artigo de opinião. Às vezes uma dificuldade faz faz a pessoa ser uma pessoa melhor. Por exemplo, a pessoa é muito soberba, né? Humilha os outros, despreza, né? É uma pessoa soberba. E um dia essa pessoa soberba, né? Vamos fazer dar aqui um exemplo. Precisa da ajuda de alguém que ela achava que nunca ia precisar. E a partir desse momento que ela precisa dessa pessoa que ela achou que nunca precisaria, talvez essa dificuldade faça com que ela veja o quê? Né? Que faz com que ela veja o quê? Que ela precisa de outra pessoa, né? Que ela precisa de alguém, né? Que ela não é suficiente, só ela, né? Sempre a gente vai precisar de outras pessoas, certo? Aí o item 3. Essas lições de vida, tiradas do exemplo de Hawking, lhe motivaram a buscar seus sonhos? E aí, a resposta pessoal. Sim ou não? Vocês vão falar agora da história. Por quê? Não sei, tia, eu nunca desisti dos meus sonhos, nunca pensei em desistir em nada que eu faço. Então não tem, tipo, muita lição. Pra mim, né, no meu caso. Bem, e aí? Vocês podem dar a opinião que vocês quiserem, tá, gente? A opinião de vocês. Aqui nessas questões, não tem o correto e o errado. Tem a opinião de vocês, né? Tia, eu coloquei sim, porque assim, né? É, é assim, ele escrevendo isso, essas dificuldades que ele passou, foi importante para que a gente possa reconhecer que a gente pode passar pelo que estou, só que não vai ter dificuldade pior do que a outra pessoa, porque às vezes a gente pensa que a nossa dificuldade é aquilo, é o maior problema de todos, mas nunca é, porque existe pessoa que sofre bem, mas que a gente nem, não tá nem aí. E Verdade. também essa história motiva as outras a tentar descobrir uma cura para tal doença. Por isso que é bem importante ler e escrever. Verdade. Gostei da sua fala, Guilherme. Quando você fala aí dos problemas das outras pessoas, né? A gente sempre acha que o nosso problema é o maior. A gente sempre acha que a gente que está sofrendo, que a gente que passa por maiores dificuldades, mas a gente sempre vai encontrar alguém que passe por muito mais coisas que a gente. A gente vai ver que, de certa forma, diante dessas dificuldades, as nossas dificuldades, né, viram até nada, né? Porque a pessoa
A gente vê tanta história aí de superação, né? É muito, muito interessante. Terminado aí. Tia, Oi, amor. é só, assim, não falando nada da fala do direção, é meio que complementando. Ele disse que às vezes a gente acha que o nosso problema é maior. É verdade, só que eu acho também assim, que independente do problema da pessoa ser maior ou menor, a gente muitas vezes quer só, não que a pessoa diga, mas a pessoa sofre mais que você, porque eu acho que muitas vezes não é nem esse caso, e sim a forma como você vê o problema, sabe? Verdade, Yasmin. Né? E também, quando a gente fala aí dessa comparação de problemas, óbvio que todo mundo passa por problemas, né? Mas, às vezes, um problema que a gente acha pequeno, para a gente, né? Para outra pessoa não seja tão pequeno, né? Para outra pessoa, talvez, aquilo seja, é, talvez... Não, tudo bem, Yasmin, né? Acho interessante vocês falarem a opinião de vocês mesmos, para que a gente já trabalhe, né, o gênero, que é o artigo de opinião. Acho fantástico quando vocês colocam a opinião de vocês, seja lá qual for a opinião de vocês, né? Vocês podem falar, vai ser muito interessante esse capítulo, porque vocês vão ter abertura para falar sobre o que vocês pensam, né? Vai ser um capítulo que vocês vão poder dar a opinião de vocês, falar do que vocês pensam, embasados no que vocês sabem, no que vocês já viveram, né? E na opinião real de vocês, ok? Vamos aí agora para correção, né, da atividade. 259. Qual é a posição de Hawking sobre a existência de formas de vida inteligente fora da Terra? E aí, o que é que ele acha, gente? Segundo o texto, ele acreditava nisso ou não? O que vocês colocaram? Né? Sim, ele acreditava, né? Acreditava que havia vida inteligente em outro planeta. No entanto, eles tinham medo, né? Porque para ele isso seria um encontro perigoso, né? Entre humanos e vida inteligente, e pessoas de outro planeta, alienígenas, né? No caso. Até porque que a gente não ia conhecer esses seres de outro planeta como a gente conhece os humanos, que a gente conhece um pouquinho esses outros seres, a gente sabe nem como que é. Tipo a língua deles, a gente nem sabe se eles podem falar a nossa língua, que caso eles existam. Verdade. Tem gente, né, que acredita que sim, que existe vida em outros planetas, né? Um assunto também bem interessante para ser discutido que o texto traz para a gente. E eu vou lançar isso para vocês. E aí, o que é que vocês acham? Né? A mesma pergunta que fizeram pro Steve Hawking, vou fazer para vocês. O que é que vocês acham sobre essa temática? Eu não acredito, tia. Não sei. Mas pode ser que aconteça em algum planeta. Mas não sei se tem algo comprovado, mas na minha cabeça não. Bom, depois eu vou dar minha opinião. Eu também não acredito nisso, nesses seres alienígenas, eu também não acredito muito. Para mim é uma coisa que não passa credibilidade. Que eu, sinceramente, penso diferente, eu acredito. Porque, tipo, a gente mora num universo onde tem vários e vários planetas e realmente, será que não tem nenhum tipo de vida em nenhum outro planeta? Será que, sabe? E também porque já tiveram algumas evidências assim e tal. E eu, sinceramente, acredito porque eu não, para mim, não somos os únicos existentes aqui, nesse universo. Pronto. É realmente por isso que é artigo de opinião e eu estou deixando vocês darem a opinião de vocês, né? No meu caso, né, a Yasmin falou que nem o meu namorado fala, né? Que ele disse que acredita nisso.
porque o universo é imenso, né? Eu estou com a Carol e com o Guilherme. Eu não acredito muito nisso, né? Então, é dividindo aí opiniões. A Yasmin falou a mesma coisa que ele me fala, né? Tantas coisas no universo, será que realmente não existe vida em outro planeta, né? Basicamente, eu não acredito muito nisso, né? Mas vai da opinião de cada pessoa, da opinião, de coisas que já viu, que ouviu, né? É bem interessante. Quando fala de opinião, quando se trata de opinião, é bem interessante, porque cada pessoa tem a sua, né? Às vezes eu vou concordar com a Carol, não vou concordar com a Yasmin, outras vezes não vou concordar com o Guilherme, e é isso que é legal em falarmos de opinião, tá bom? Segunda questão. Como vimos, o texto apresenta 7 lições de vida que o autor aprendeu com o astrofísico Stephen Hawking. Mas essas lições podem ser resumidas em apenas uma. Escreva com suas palavras a principal lição de vida que o autor do texto quis nos passar. Então, a gente foi dividido aí em 7 lições. Mas juntando todas essas lições, pessoal, vocês acham que o autor do texto quis passar uma lição maior? Que lição maior seria essa? Não sei, deixa eu continuar com o meu tópico mesmo, de ele expressar as teorias dele. Eu vou continuar com o meu também da quarta lição, de buscar coisas do passado. Pronto, mas assim, ó, essa questão que essa questão pede, né? Ele pede que vocês digam qual a lição maior. Como assim, lição maior? Uma lição que está dentro de todos os tópicos, juntando tudo. Qual a lição que ele quer nos passar? Ah, tá. Então, eu acho que é a segunda. Tipo, ele fala que não tem todas as respostas para todas as perguntas. Mo- gente, essa questão, vocês não vão escolher um, tá certo? Vocês entenderam, pelo que eu estou vendo, vocês entenderam que tem que escolher um tópico. Vocês não têm que escolher um tópico, entendeu? Vocês têm que dizer uma lição, né? Que vocês acham que todas as lições passam. Como que a Yasmin colocou aí, né? A Yasmin colocou não desistir. Que lição maior que ele passa juntando todas as lições? Realmente é de não desistir. O que mais? De expressar suas opiniões e teorias. Que você pode expressar suas opiniões, suas teorias, né? Outra lição muito importante que ele nos passa, que todo mundo pode realizar os seus sonhos, certo? Né? Mesmo diante de tantas dificuldades, meu celular está com 0%, gente, de bateria mesmo no carregador, tá certo? Eu acabei de colocar no carregador, mas está com 0%. Eu não sei por que ele fica assim. Se desligar, vocês já sabem, né? Espero que não desligue, mas vamos lá. Entenderam, pessoal? Basicamente isso. Vocês vão fazer um resumo de todas as lições. A lição maior que ele passa aí para a gente é realmente não desistir. É realmente que todas as pessoas podem sim realizar os seus sonhos, independente das dificuldades que a gente possa enfrentar, né? A gente tem a capacidade de conseguir tudo que a gente quer. Basta a gente Tia, pra querer mim, correr a atrás, né? lição maior, a maior lição é que a gente pode fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Tipo, é só a gente querer realmente fazer aquilo que vai dar certo. Verdade. Só E a também gente ter querer. um olhar menos preconceituoso, né? E aceitar mais as nossas diferenças. Verdade. Esse texto é incrível, né? Passa várias lições. Uma delas é essa mesmo, né? De não olhar para a diferença do outro, né? Ou querer olhar para. Porque às vezes a gente quer olhar para outra pessoa também e taxar a pessoa. Não, essa pessoa não consegue. Essa pessoa não tem talento. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas a gente não deve olhar para as dificuldades nem de nós mesmos, nem do nosso, muito menos para a dificuldade do outro, né? Cada um pode conseguir tudo que quer, basta querer e correr atrás desse desejo, né? Desse sonho.
Vamos lá. Terce- Terceira questão. Que é isso, Bia? É o texto, né, gente? Que faz a gente refletir. Terceira questão. Vamos lá. Eu queria ter uma disciplina só para isso, Bia, né? Porque eu adoro, A gente adoro, podia se formar em filosofia, viu? Bom, adoro isso. Ai, Tia, tia, Adoro. eu quando o livro também. acabar, a argumentação é senhora tudo. faz filosofia. Oxe, é, né? Vamos É lá. tão bom, tia, escutar essas coisas, eu não sei, pra mim, me deixa mais feliz escutar essas coisas, de filosofia, sei lá. É porque é bom a gente dar a nossa opinião, né? Além de dar a nossa opinião, a gente refletir sobre esse mundo que a gente vive, certo? Aí vamos lá, vamos aproveitar esse capítulo para fazermos isso, né? Já que o assunto aí é o artigo de opinião, no caso, o gênero textual. 3. Nesse artigo, o autor optou por apresentar as lições de vida e argumentou sobre cada uma delas. Pensando nisso, identifique na argumentação da lição 5 a principal ideia defendida. Vocês vão voltar aí para a lição 5, que diz o quê? Descubra o que alimenta a sua paixão. Nessa lição, gente, o que é que vocês acham que é a principal ideia dela? Me digam aí. O que é que ele nos passou? Hum? Gente, o que é que fala nessa lição? Que quando o Hawking conseguiu, né, ele era apaixonado por estudos, por física, né, e ele não deixou que nada abalasse os sonhos dele, né, mesmo o médico tendo dado para ele só 2 anos de vida, mesmo ele estando em uma cadeira de rodas, ele não deixou que nada, ninguém abalasse os sonhos dele, né? E é isso que vocês vão escrever com as palavras de vocês. Que ele não deixou que ninguém, nem nada, abalasse o sonho dele, certo? Mesmo em meio à dificuldade. Ok? Vamos encerrar aí com a quarta questão, né? E ainda vão ficar outras páginas para a gente corrigir. Quarta questão. Ainda sobre a lição 5, como o autor resumiu o argumento defendido? E aí? Vocês vão voltar aí para a página 257, vão aí observar o artigo 5, a lição 5, e vão me dizer como é que o autor resumiu, né, o argumento aí da lição 5. Qual foi o resumo? Procurei uma frase aí da lição 5 para vocês dizerem isso, né? Qual foi o resumo? Vocês podem procurar Tia, aí. Pode dizer. essa frase aqui, ó. No campo do empreendedorismo, nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça sua história. Exatamente isso, Yasmin. Exatamente esse trecho, né? Aí ele termina dizendo, faça a sua história, né? Todo esse termo, certo? Vocês vão colocar isso. No campo do empreendedorismo, entre aspas, né? Nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça a sua história. É realmente um resumo do que ele quer nos passar, né? É que você não deve se abalar com nada. Só você pode fazer a sua própria história. Se o Hawking, né, tivesse sofrido com essa doença, ele tivesse ficado se sentindo coitadinho, né, chorando, se sentindo coitado, meu Deus, eu sou um coitadinho, não me mexo, não posso falar, né, e não tivesse usado a inteligência que ele tinha, gente. Será que hoje nós estaríamos aqui em plena sexta-feira falando deste homem, né? Será que Não, alguém não, não. Não, né? Nós não. Aqui em Aracoiaba nós estamos falando de Steve Hawking, né? Ele é lembrado por quê? Porque ele não deixou que nada abalasse os sonhos dele. Ele foi em busca dos sonhos dele. Do mesmo jeito somos nós. Se nós ficarmos se fazendo de coitadinho, não formos atrás dos nossos sonhos, dos que nós queremos, ninguém vai fazer isso por nós, não, gente. Ninguém vai levantar
e vai buscar o que nós queremos. Só a gente pode fazer a nossa própria história, tá certo? Nem a mãe, nem o pai, ninguém. Só você, só eu, cada um é dono da sua própria história e esse é o resumo da quinta lição que o Stephen Hawking transmite para a gente, né? Pessoal, terminado aí, né, essa correção dessa página 259, já quero desejar a vocês um bom fim de semana, tá certo? Se cuidem, fiquem com Deus, até a próxima semana, né, terça-feira. Beijo, gente, tchau, tchau, podem ir pro intervalo, tá certo? Se cuidem. Tchau, tia. Obrigada para a senhora também. Obrigada. Tchau. De nada. Tchau. Até a próxima aula. Até.